Senhores, muito bem-vindos à nossa segunda aula do Workshop de Finanças Empresariais. Meu nome é Alberto Borges Matias, professor titular da Universidade de São Paulo, fundador da Inepad Consulting e presidente da Inepad Consulting e membro de inúmeras empresas de todos os tamanhos. Durante essa série de videoaulas gratuitas que preparei para você, vou te mostrar o caminho exato para você construir e ter sua própria empresa avaliada em mais de 100 milhões de reais. Nesta segunda aula da nossa série de 4, lembra? Vou te explicar em detalhes o método que desenvolvi, pautado em 4 pilares, que fará com que você conquiste a tão sonhada estabilidade financeira com seu negócio valendo mais de 100 milhões de reais. Na aula passada, eu cobri pontos importantes de erros muito comuns que empresários, consultores e empreendedores como você podem estar cometendo neste exato momento. Erros estes que absolutamente destroem o valor da sua empresa ou do negócio que você está envolvido. Muita atenção! Se você ainda não viu a primeira aula, olhe lá, hein? É de suma importância que você assista a primeira aula, pois além de todos os conteúdos apresentados aqui no workshop, serem complementares uns dos outros, você precisa dar um basta nas atitudes que destroem o valor do seu negócio, para só então aplicar o método que eu vou passar nessa segunda aula. Aqui nesta página você encontra o link para a aula 1, então atenção, reveja se for o caso. Mas antes de começar, gostaria de agradecer muito a você que deixou sua visão, opinião ou dúvida aqui em nossa área destinada a comentários. Foram muitos comentários postados, muito bacana mesmo, meu muito obrigado. Junto com a minha equipe, estou lendo e acompanhando cada um desses comentários e participando aqui junto com nossa comunidade de empresários e consultores. Meu muito obrigado em especial a você que compartilhou o erro que considera um dos principais em sua jornada empresarial e que você reconhece que está possivelmente destruindo o valor da sua empresa. Vamos te ajudar a consertar isso de uma vez por todas. O que é o nosso método? Chamo esse método que irei apresentar de método 4Ps da riqueza empresarial. Então, vamos a ele. O primeiro passo para mudar o jeito como você faz sua gestão financeira é tomar consciência da sua situação financeira atual, para assim conseguir definir quais ações podem ser tomadas. Imagine como um médico toma decisões. Antes de definir o que fazer com você, primeiro ele te examina, faz uma foto médica do seu estado naquele momento. E então, com esse diagnóstico em mãos, define o que você precisa para ficar melhor. Por que com a empresa seria diferente? Antes de definir quais movimentos executar na sua estratégia, você precisa primeiro ter um entendimento da sua situação atual. E por isso, o primeiro pilar desse processo é o chamado de pilar do diagnóstico. E isto só será possível por meio da elaboração de um balanço patrimonial. Vai acostumando com os dados. Eu sei que você pode não estar acostumado com este e outros termos técnicos, por acreditar ser apenas função do contador. Contador é importante. Mas a verdade é que você pode montar um balanço você mesmo para fins de diagnóstico e análise, mesmo que nunca tenha feito isso antes. É mais simples do que você imagina. E as informações que você extrai dele são fundamentais para a compreensão do seu negócio e para a definição do que fazer para torná-lo melhor. O balanço é como a foto médica que te falei há pouco. Vamos entender então o que ele é e o que ele não é. Bom, diagnóstico ou entendimento da situação para começarmos, não é? Como um médico toma decisões? Primeiro, é o entendimento da situação. Você fala, você explica. Segundo, é a foto médica da sua situação naquele momento, porque aquilo que você falar pode não ser a realidade ou pode ser meio distorcido. Terceiro, é o diagnóstico, a partir até dessa foto, o que você tem. E, por fim, no quarto, o prognóstico, o que fazer agora. É exatamente a mesma coisa. Então vamos lá. Nessa foto, como é que eu vou mostrar a foto do negócio, a foto financeira do negócio? É o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Imagine parar sua empresa hoje e anotar todos os saldos que ficarem em aberto. Tudo que você tem, tudo que você deve.
quanto dinheiro tem no caixa, nas contas bancárias, quanto você tem a receber de clientes, quanto ainda deve para fornecedores. Entendeu a ideia? E mais, tudo que você deve, tudo que você capta de recursos, você tem aplicado. Então, um lado é igual ao outro no total. O balanço é um quadro onde são anotados os saldos dessas contas de direitos e deveres a pagar da empresa em determinada data. As contas são classificadas de maneira a permitir o cálculo de indicadores financeiros do negócio. Então, nós temos lá no balanço a origem e o destino dos recursos que você tem no negócio. Então, na ponta do ativo total é o que a empresa faz com os recursos. E do lado do passivo total, da onde vêm esses recursos. Não é? Então, aonde estão aplicados os recursos? Podem estar aplicados em saldos de caixa, bancos, contas a receber de clientes, valor dos estoques, valor dos imobilizados da empresa. Começou a entender? Eu tenho ali aonde você aplicou o recurso. E aonde você captou o recurso? Posso ter captado de fornecedores, de bancos, impostos a pagar, funcionários a pagar, e eu tenho capital próprio. O que é o capital próprio? É tudo que está aplicado, menos o que eu devo. É o que a gente chama de patrimônio líquido da dívida. Entendeu? Olha, eu tenho já uma primeira visão. Você vai ficar surpreso com a primeira visão. E aí você pode observar o que está sendo feito de certo ou de errado. Então vamos lá. Passivo total. No passivo total, eu tenho o capital de terceiros e o capital próprio. Olha lá, capital de terceiros, ou seja, o que eu captei de terceiros e o que é meu no meu negócio. E olha que eu posso ficar frustrado, às vezes, em ver que o meu é negativo, porque eu causei inúmeros prejuízos na empresa. Então, atenção. Mas é importante a foto. O médico pode te mostrar uma foto médica que você não goste, não é? Então, lá no passivo total, no recurso terceiros, eu tenho uma parte que eu chamo de passivo circulante e passivo não circulante. Passivo circulante é aquilo que está vencendo em até 1 ano. E o não circulante é aquilo que vence acima de 1 ano. Ok? E assim, ó, a palavra circulante, ele está circulando, são os recursos que eu vou circulando. Fornecedores, eu vou pagando e vou devendo de novo, porque eu vou comprando de novo. Compro, pago, entendeu? Não para mais. Por que acompanhar o balanço patrimonial periodicamente vai ajudar o seu negócio? Você vai poder monitorar situações como endividamento elevado, imobilização, deficiências no capital de giro, erro na estratégia de captação e aplicação. Você pegou recurso de capital de giro para comprar uma máquina. Entendeu? Já uma falha provável. Você vai conseguir verificar a tempo possíveis mudanças de cenário e, por isso, reduzir o risco do seu negócio. Agora, o segundo pilar. Para ter uma empresa com potencial de valor de mais de 100 milhões e que proporciona estabilidade financeira para os seus donos, é preciso mudar o foco da gestão por vendas para a gestão por resultados. Primeira linha para a última. Preste muita atenção no que você vai ouvir agora. É extremamente contraintuitivo ouvir isso, mas a verdade é que aumentar vendas não significa aumentar lucro, sendo que em muitos casos significa exatamente o oposto. Então, olha aí, você pode estar conduzindo seu negócio sem nem saber para aquele que provavelmente é o seu pior pesadelo, falir a sua empresa. Por isso, chamo o segundo pilar de pilar da análise de resultados. A ferramenta utilizada neste processo é a demonstração de resultados. Vamos a ela. Gestão por resultados. Quais são as diferenças entre o balanço patrimonial e a demonstração ou as demonstrações de resultado? O objetivo do balanço patrimonial é avaliar a situação ou estratégia financeira da empresa. É uma foto da situação financeira em determinado momento. Então, se eu quiser ver a evolução da situação financeira, eu tenho que tirar foto. Batida. Uma no dia 30 de abril, uma no dia 30 de maio, uma no dia 30 de junho. E aí eu vou ver para onde a empresa está caminhando, mas elas são fotos. Bom, e a demonstração de resultado?
O objetivo é avaliar o desempenho da empresa em determinado período, acompanhar e entender a geração de resultado. Atenção! Por isso é que ela chama demonstração do resultado, não é demonstração da venda. É um filme do que ocorreu com a empresa em determinado período. Eu tenho somas de valores. Na demonstração de resultado, eu tenho uma apuração pelo regime de competência. A minha venda, ela é de competência de que mês? Eu vou estar recebendo daqui a 2, 3 meses, mas é de competência desse mês, foi esse mês que eu vendi. O objetivo do relatório apura o desempenho da operação da empresa. A DRE, ou demonstração de resultado, não é apenas um relatório onde se registra a receita, despesa e resultados. O objetivo é entender como cada área do seu negócio contribui para esse resultado. Pode ser até por produto, posso abrir diversas. Para isso é importante saber como classificar corretamente receitas e despesas. A receita na demonstração de resultado deve ser registrada pelo faturamento, pelo período em que foi realizado, ou seja, pelas notas fiscais emitidas naquele período. Entendeu? Não importa se foi recebido ou não, o fato gerador da venda é a emissão da nota, e não o recebimento. E não é nem o pedido, é a emissão da nota. Por que fazer isso? Para apurar o desempenho das vendas ou da sua equipe de vendas. E aí em cima eu vou avaliar o que foi pedido, quando foi pedido, o que foi recebido, quando foi recebido. Gastos não são todos iguais, eles são a leitura de como sua empresa está funcionando. Custos são gastos com a produção. Mais difícil de mexer, pois impacta a qualidade, mas não é impossível de mexer. Eu posso ter ineficiências em todo o processo de produção. Despesas operacionais são gastos com atividades de gestão, não impactam o produto. Prioridade quando necessário cortar despesas. E despesas financeiras é o custo do endividamento. Mostra como o dinheiro que a empresa pagou ou pegou em instituições financeiras impactam no resultado. Contudo, apenas registrar quanto sobrou de resultado no final de cada período não é suficiente. É fundamental que você tenha ferramentas para analisar sua rentabilidade e conseguir investigar como cada área da sua empresa contribui para a formação do lucro, para aí sim conseguir otimizar seus resultados gradativamente. Por isso, entender como devem ser classificados seus gastos é fundamental para que você realmente tenha uma visão de todo o negócio. Demonstração de resultado. Como interpretar as informações da demonstração de resultado? Olha lá. Olha a demonstração de resultado. Ela começa pela receita. Muitas vezes você está administrando a empresa pela receita, não pelo resultado. A minha proposta é que você faça a administração pela última linha, não pela primeira. Então, na demonstração de resultado, você tem lá a receita bruta de vendas, a emissão da nota fiscal. Deduções da receita bruta, impostos sobre vendas, comissões sobre vendas, descontos e devoluções. Aí eu tenho a receita líquida de vendas. Ela é líquida do quê? De impostos, comissões, descontos. Então, todo esse primeiro grande bloco se relaciona ao processo de vendas. Depois da receita líquida, eu tenho o custo dos produtos vendidos e vai me gerar o resultado bruto, deduzindo o custo do produto ou da mercadoria vendida. O custo do produto vendido é a expressão da produção. Eu tenho a receita líquida, menos todo esse gasto do custo de produção, eu tenho o resultado bruto. Então, esse bloco se relaciona com a produção. O resultado bruto, lucro bruto, menos despesas operacionais. Despesas comerciais, despesas administrativas, despesas operacionais gerais. Esse é o bloco de gestão. Olha lá, despesas comerciais, despesas administrativas, despesas operacionais. Eu tenho resultado operacional, lucro ou prejuízo. Aí eu vou descontar o resultado financeiro, receitas e rendimentos financeiros menos despesas financeiras. Esse é o bloco financeiro. E aí eu tenho o resultado não operacional, outras receitas e outras despesas não operacionais. Por exemplo, venda de cadeiras, venda de carro, assim por diante. E aí eu tenho o resultado líquido, lucro ou prejuízo líquido final. É esta linha que eu preciso administrar. E você nota
Para administrar essa última linha, eu preciso administrar todas as linhas superiores. Bom, quais benefícios de acompanhar o resultado, pelo menos mensal, do seu negócio? Passa a definir metas de resultado e não apenas de venda. Percebe rápido se sua empresa começa a ter problemas. Consegue identificar a origem do problema e pensar em soluções de maneira ágil e assertiva. Agora, não adianta eu também ter esses dados mensais 6 meses depois. Então eu tenho que ter a demonstração de resultado de abril no mês de maio. A minha sugestão é forçar a que eu tenha o fechamento dessas demonstrações até o 5º dia útil do mês subsequente, para conseguir enxergar o que está acontecendo e conseguir já fazer o ajuste. Bom, se não conseguir apurar pela DRE, se tiver problemas com o contador, com a contabilidade, com a tua estrutura, se o controle pela DRE for difícil operação para a sua empresa, utilize o fluxo de caixa. Ao invés de apurar a receita pela emissão de notas, apure pelo recebimento. Basta anotar o que foi de fato recebido e pago pela sua empresa, o livro caixa ou o extrato bancário. E as despesas? Faça as mesmas classificações que te mostrei anteriormente, mas anote apenas quando forem de fato pagas. Ok? Então aqui eu tenho uma demonstração de fluxo de caixa. Se possível, eu preciso acompanhar a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo de caixa. Chegamos então ao terceiro pilar. Para transformar a gestão financeira da sua empresa, este é o pilar do planejamento. E por que ele é tão importante? Porque, embora ter mais controle sobre o seu negócio ajude você a aumentar seus resultados, planejar o futuro é que vai fazer a grande diferença na sua capacidade de gerar valor e ter ótimos resultados financeiros como dono do negócio. Você está administrando para fazer o seu futuro. Acompanhar lucro é importante, mas é passado. Valor é futuro. Ou seja, as grandes mudanças que vão fazer sua empresa acelerar o crescimento vão depender de investimentos que irão impactar seu fluxo de caixa por muito tempo no futuro. Pense, por exemplo, em quanto tempo demora desde a tomada de decisão até a conclusão de um projeto de construção de uma nova fábrica. Veja agora na sua tela, por exemplo, a construção de uma fábrica. Olha lá, idealizar o projeto. Estou pensando em, quem sabe, talvez, construir uma fábrica. Só esse, quem sabe, talvez, será onde, quantas pessoas vão trabalhar lá, o que eu vou fazer lá, só isso leva de 1 a 2 anos, não é? Desenhar o projeto. Comecei a pensar, quero ter uma ideia. Vamos desenhar, fazer um projeto de arquitetura, por exemplo. Desenhar o projeto vai de 1 a 2 anos. Não é? Quantas vezes você vai e volta no projeto? É isso que demora. Busca a liberação de financiamentos do projeto na fase seguinte, de 1 a 2 anos. A construção, 2 a 3 anos. A escolha, compra, instalação de equipamentos para ir dentro da obra, 6 meses a 1 ano pelo menos. Licenças e liberações durante o período ali da construção, 6 meses a 1 ano. Pagamento, no mínimo 5 anos. Normalmente eu vou estar falando de 10 anos. Você sentiu o que tem aqui? Independentemente da área em que você atua, do local dos projetos, esses vão mudar a sua empresa e são decididos com muita antecedência e impactam seu negócio por muito tempo. Por isso é tão importante simular com antecedência quais serão os impactos. E a ferramenta que usamos para isso é o orçamento e a previsão de 10 anos. Pensar 10 anos. Então vamos lá. 2 exemplos aqui de orçamento, para planejar o futuro. O orçamento base histórica considera o histórico, receitas, custos e despesas para projetar os próximos períodos. A partir do histórico, define-se metas de melhoria. Ou posso também fazer um orçamento base zero. Leva-se em conta os projetos, processos e recursos necessários para cada área. Não se utiliza o histórico, é mais trabalhoso exatamente por isso. No orçamento base histórica, vantagens é que eles são mais simples de fazer. Para a primeira vez, recomenda-se esse processo. Desvantagem, novos projetos não terão histórico. Então você parte, no caso dos projetos, de base zero.
O base zero da empresa, vantagens. Aumenta a visão estratégica do negócio na medida em que exige um exercício de análise de toda a organização. Desvantagem, mais difícil de operacionalizar, maiores chances de erros. Esta ferramenta também te ajudará a definir suas metas de resultado e observar de perto o que está acontecendo sempre que algo fugir do planejado. Vamos então ao quarto pilar. O último pilar para que sua empresa potencialize a capacidade de geração de riquezas é o que eu chamo de pilar da profissionalização. Pilar da profissionalização. Como eu disse anteriormente, na grande maioria das empresas, pequenas e médias, impera uma gestão informal. O problema não é exatamente este, mas é ser profissional. O que todos pensam quando se fala em gestão financeira de uma pequena empresa é que existirá uma grande confusão entre as contas pessoais dos donos com as da empresa e que certamente essa empresa não terá informações financeiras confiáveis, mesmo que apenas gerenciais. Por isso, bancos, fornecedores, investidores e parceiros classificam pequenas empresas como mais arriscadas e precificam este risco, cobrando mais caro pelos juros, na entrega do produto ou do financiamento e concedendo menos prazos de pagamentos, comprometendo a capacidade de gerar resultados e crescer. E o que fazer então? Portar-se como uma grande empresa, como um grande negócio, é a resposta. Demonstrar que, apesar de pequena ou média empresa, você se preocupa em ter uma gestão profissional, uma gestão financeira organizada e profissional é o caminho a ser seguido. E você pode conseguir demonstrar essa maturidade seguindo duas regras de ouro. A primeira é sendo disciplinado nos pilares 1, 2 e 3. Mesmo que você não tenha condições nesse primeiro momento de ter uma contabilidade perfeita, faça os relatórios gerenciais todos os meses como uma grande empresa faria, mesmo em teste. A segunda é mostrando que sua empresa é profissional. Isso significa separar CPF e CNPJ, evitando o descontrole das finanças pessoais e da empresa também. Por que você mistura suas contas com as da empresa? Porque você não tem controle de suas finanças pessoais, por exemplo. Então, cobre seu descontrole pessoal com o caixa da empresa. Você vai fazer isso? Cobrir o déficit pessoal com o da empresa? E muitas vezes nem sabe disso, hein? Aqui entre nós. E o que fazer então? Defina um prolabore fixo, compatível com a realidade da empresa e uma política de distribuição de resultados e viva com esse dinheiro. Assim, quanto mais resultado você trouxer para a sua empresa, maior será a sua remuneração. Você passará a focar sua gestão para o aumento de lucros. O empreendedor tem que buscar a última linha, o lucro, e você tem que viver em função disso, desse lucro gerado. Controle suas finanças pessoais para se encaixar na sua remuneração. Considere-se como um funcionário, como deve viver do que recebe. Reserve 10% de tudo o que ganhar para contratempos. Então, aquilo que você ganhar pessoalmente, que é o seu prolabore e a distribuição de resultado, 10% você reserve para poupança pessoal. E os 90% você vai gastar nas suas contas e da família. Por que fazer isso? Para se diferenciar e passar credibilidade. Como é que você vai passar credibilidade com descontrole financeiro? Então, vai refletir em menos custo de captação e mais acesso a investimentos se você tiver essa credibilidade. Poupar sua empresa de descontroles financeiros seus, porque a pior coisa que tem é quem cuida do financeiro da empresa ter que cuidar do descontrole financeiro pessoal. Evitar endividamentos e preservar o fluxo de caixa. Separe você da empresa. Em um mar de empresas informais e pouco organizadas, apenas respeitar e possuir as informações financeiras gerenciais com frequência, além de separar CPF e CNPJ, já colocarão sua empresa com um diferencial positivo para os credores, parceiros e investidores do seu negócio. Essas instituições perceberão a diferença e sua relação com eles vai mudar muito para melhor. Eu sei que muitos desses pontos que apresentei para você podem parecer muita coisa para um pequeno negócio. Você está começando.
Talvez você esteja imaginando também que não consiga implementar tudo isso no seu negócio de maneira perfeita e que é coisa de grande empresa. Para esses dois pensamentos, tem algumas coisas a dizer. Primeiro, muito provavelmente, em alguns momentos, realmente você não consiga fazer todos esses controles de maneira perfeita, mas feito é melhor que perfeito. Fazer os controles, mesmo que imperfeitos no primeiro momento, já darão a você uma visão muito diferenciada sobre o seu negócio e isso trará grandes resultados. Segundo, em meus mais de 46 anos de experiência, vi pequenas empresas transformarem em verdadeiros impérios e o que todas elas tinham em comum é que enquanto pequenas pensavam como grande, agiam como grande. Organizando-se efetivamente como uma grande empresa, independente do seu tamanho, você vai ser capaz de aproveitar também um fator que eu acredito ser a chave dos grandes empresários. Esse fator é o que os desavisados gostam de chamar de sorte. Eu gosto de chamar de preparo somado a oportunidades. Ou seja, para alguns o que parece sorte, para outros é de fato a criação de um caminho de grande sucesso. Algo que foi fruto de muitas escolhas difíceis, de disciplina e organização e também de muito trabalho. E se você é um empresário capaz, você vai se colocar em posição de oportunidade, eu tenho certeza disso. Mas a grande questão para mim é, será que você será capaz de aproveitá-las? A resposta para essa pergunta seria, somente se você estiver preparado, somente se sua empresa estiver preparada. Imagine quando surgir uma grande oportunidade em seu setor, de uma nova tecnologia, de uma forma nova de atuar, se você será possível de abraçar essa oportunidade. Ou será deixar para uma startup gerida por um menino de 18 anos aproveitar para você, e ele pode ir muito longe. Para estar preparado, você precisa seguir esse método que te passei. Assim, você terá um fluxo de caixa saudável, recursos disponíveis e um acesso a crédito e investidores. Fatores esses que vão fazer o mercado acreditar muito em você por conta da sua organização. Só assim você conseguirá aproveitar as oportunidades que certamente passarão na sua frente nos próximos anos. Eu sei que provavelmente uma das suas maiores inseguranças é a instabilidade econômica do país. Mas isso não pode nem deve te impedir de seguir adiante, até porque pode ser um conjunto de grandes oportunidades. Estamos certamente em um momento de mudanças e oportunidades, não só no Brasil, mas no mundo. Então a hora é agora. Se seu sonho é ter estabilidade financeira, ter uma vida confortável, uma empresa sólida e competitiva, comece agora a pensar e agir para poder conquistá-lo. 100 milhões, 100 milhões, ou qualquer que seja sua meta de realização pessoal, às vezes pode parecer distante, mas não é. Garanto que está muito mais próximo do que você imagina. Bem, ao longo dessas últimas aulas e conteúdos que enviei, muita gente tem me perguntado nos comentários e também pelos e-mails como poderiam trabalhar diretamente comigo em suas empresas para poder elevar o patamar de valor e conseguir de forma relativamente rápida e segura uma realização financeira como essa que venho apontando ser possível através da aplicação completa do método 4Ps da riqueza empresarial. Infelizmente, para cada 100 pessoas que nos acompanham, seria viável talvez eu assumir 1 ou 2 projetos com a minha equipe. Ainda assim, somente os com capacidade de investimento em uma consultoria especializada poderiam contratar esses nossos serviços. Além disso tudo, se você me acompanha, sabe que minha missão é fazer diferença ensinando gestão financeira para você, pequeno e médio empresário que movimenta a economia no Brasil e precisa muito desses conhecimentos também. É exatamente por tudo isso que pontualmente abre uma oportunidade de um programa avançado que possui o chamado Programa 4Ps da Riqueza Empresarial. Esse programa, na forma de um treinamento online, replica exatamente o que eu faria no seu negócio, caso você contratasse uma consultoria minha, que é oferecida por mais de R$120 mil, com inputs, trabalhos e interpretações minhas e da minha equipe, mas em um formato que me permite atender um maior número de empresários e consultores. Claro, como isso me toma um recurso de tempo que possuo apenas algumas vezes por ano, a abertura de turmas para esse programa é extremamente limitada. Não se preocupe,
Eu vou falar mais sobre essa oportunidade e sobre a abertura da turma do programa 4Ps da Riqueza Empresarial. Na próxima aula, eu vou te passar tudo o que você precisa saber sobre esse programa e também tirar todas as suas dúvidas sobre o método 4Ps da Riqueza Empresarial. Por enquanto, gostaria de pedir mais uma vez para que você deixe seu comentário abaixo, sua dúvida e também sua visão sobre o método que acabei de revelar para você. É muito importante para mim e para a nossa equipe. Você acredita que ele se aplica a você e ao seu negócio? Eu mesmo vou ler e interagir com você em sua postagem abaixo. Nos vemos na próxima aula, que está por vir nos próximos dias. Fique atento aos meus e-mails e às datas de liberação. Meu muito obrigado e um grande abraço.